Muito bem, eu quero compartilhar uma palavra com vocês. Eu quero ler com vocês aqui Marcos 7, a partir do versículo 32. Eu vou ler a história completa, é uma história pequena, com talvez 4 versículos, mas é interessante. Quando eu li essa história segunda-feira, né, ali no meu devocional, no meu tempo com Deus, quando eu li essa história, eu não consegui ler mais nada. Já aconteceu isso com vocês? Não é? Eu tenho assim um programa de leitura que eu leio, não é? Aquela quantidade de capítulos por dia, mas nessa segunda-feira, quando eu li essa história, eu disse, tem alguma coisa aqui, não é? O Espírito Santo falou comigo e eu comecei a ler de novo, e ler de novo, e ler de novo, e aí Deus foi falando no meu coração. Então essa palavra é especial porque eu creio que Deus quer revelar algumas coisas especiais para nós nessa manhã. Então fique muito ligado, preste muita atenção. Eu não estou aqui para ensinar só a Bíblia. Eu creio que eu estou aqui como seu profeta para te dar uma palavra do coração de Deus para o seu coração. Amém? Quem crê nisso? Crede nos seus profetas, não é? E prosperareis. Crede no Senhor, estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Marcos 7, versículo 32 em diante diz assim, preste bem atenção. Algumas pessoas trouxeram um homem que era surdo e quase não podia falar. Na revista atualizada e também na revista corrigida diz que ele era gago. Então ele era surdo, eu gosto mais dessa tradução aqui, e ele quase não podia falar. Talvez ele emitia alguns sons estranhos que ninguém entendia nada, não é? E aí olha o seguinte, e pediram então a Jesus que pusesse a mão sobre ele. Jesus, tirando-o da multidão à parte, pôs-lhe os dedos nos ouvidos e lhe tocou a língua com saliva. Versículo 34. Depois, erguendo os olhos ao céu, suspirou e disse, Éfatá, que quer dizer, abre-te. Abriram-se os ouvidos e logo se lhe soltou o empecilho da língua e ele falava desembaraçadamente ou fluentemente, ok? Muito interessante isso aqui. Então, queridos, é interessante porque todos os milagres de Jesus que vocês verem na Bíblia, não está ali só para nosso entretenimento, ou só para que a gente consiga um milagre igual aquele, não é? Os milagres de Jesus estão ali para nos ensinar princípios espirituais. Todo milagre de Jesus, na verdade, é um tipo de obras espirituais que Ele quer fazer na nossa vida. Quem está me entendendo? Por exemplo, quando Jesus cura o cego de nascença, não é? Ali em Marcos 9, em João 9, ele diz assim, olha, eu sou a luz do mundo, quem andar comigo não estará em trevas. Ele está ensinando um princípio, ele está pegando aquele momento físico, que ele curou o olho do homem, não é? Curou a cegueira do homem, ele está ensinando um princípio espiritual, quem andar comigo não anda na escuridão, nas trevas, eu sou a luz. Quem está comigo aqui? Não é? Quando ele ressuscita o Lázaro, lá em João 11, ele ressuscita o Lázaro, não é? E ele diz ali, ele ensina ali, não é? João 11, 25, eu sou a ressurreição e a vida, aleluia, não é? Então, não é só um milagre físico, para a gente falar assim, eu também preciso de um milagre desse, beleza, isso também pode ser, a gente pode pegar esses milagres físicos e dizer, eu preciso disso também, tudo bem, não tem nada de errado, mas o que Jesus quer fazer, quando Ele faz um milagre físico, Ele quer ensinar princípios espirituais. Então, essa cura não é diferente. Jesus quer ensinar um princípio espiritual aqui, poderoso, irmãos, poderoso. Isso que falou tanto no meu coração naquela manhã. Porque Ele vai curar esse surdo, não é, que é quase mudo, claro, né, todo surdo nunca ouviu uma palavra. Então, ele não consegue falar, se ele nunca ouviu, talvez esse surdo ficou surdo na infância, e conseguia falar alguma coisa, a gente não sabe, não é? Só que não dava para entender o que ele falava, ele era quase mudo. Agora, irmãos, isso tem muito a ver com todos nós, tem muito a ver com esse tempo que a gente está vivendo, porque eu creio que fala sobre esses surdos espirituais, que são pessoas que têm ouvidos, são inteligentes, têm até a capacidade de ouvir, talvez de ouvir uma palavra agora, nessa manhã, você está ouvindo, mas muitos não têm a capacidade de compreender, de receber a revelação da palavra de Deus. Quem está me entendendo? Irmão, eu tenho visto isso por muitos anos, não é? Olha,
Às vezes a gente conversa, né, nos aconselhamentos com pessoas, a gente explica, e a gente percebe até que a pessoa entende intelectualmente o aconselhamento, não é? A gente conversa com ela, não é, e tal, ela entende, mas ela sai dali e parece que a gente não falou nada com ela, a gente fica assim, não é? Frustrados, assim como pastores ou como conselheiros, não é? A pessoa, ela ouve, mas não entende, ela tem ouvido, mas não ouve, é o que o salmista fala, não é? Então são pessoas surdas espiritualmente, pessoas que não conseguem, não é maldade delas, não era maldade desse surdo, não era maldade dele, ele só não conseguia ouvir, não é? Então às vezes eu penso que, às vezes eu vejo até os pastores, não só os nossos pastores que eu converso por aí, que dizem, rapaz, eu não entendo, eu já expliquei 100 vezes para essa pessoa, mas ela não obedece. Eu digo, coitada dessa pessoa, ela só é surda, ela precisa de um milagre, de uma intervenção sobrenatural de Jesus, quem está me entendendo? Agora, isso é sobre pessoas surdas espiritualmente, mas pessoas que, porque são surdas, ficaram mudas. Ou, escuta bem, você tem que entender essa introdução. Elas ficaram mudas, elas não conseguem falar nada da palavra de Deus, são pessoas que são incapazes de compartilhar a palavra de Deus, porque elas não ouvem. Mas não é só isso, gente. É o que eu tenho visto também como pastor por esses anos. Pessoas crentes, não é? Mas que precisam reaprender a falar. O cara está falando, o cara recebe uma promessa, ele está até orando, porque ele é crente, ele ora, ou vamos dizer assim, vou dar um exemplo, na minha vida financeira, eu preciso de um milagre na minha vida financeira, ele ora, ele chora e tal, quando ele sai de lá, olha o que ele vai falar, ele diz, rapaz, eu não sei se vai dar certo esse negócio não, rapaz, cada vez pior, rapaz, essa crise do inferno, e olha, parece que esse cara não sabe falar. Como ele é surdo espiritualmente, ele fala, mas é uma palavra sem sentido, é uma palavra que destrói a oração dele, quem está me entendendo? Ele acaba de orar e neutraliza com a palavra dele a sua oração. Ele ora, sei lá, pelo marido, pela esposa, eu tenho até medo de ficar dando exemplo e eu acerto o seu, oh meu Deus, mas, por favor, eu não estou pensando em ninguém, a pessoa ora pelo marido, ou pela esposa, ou pelo filho, sei lá o quê, não é? E aí, ela sai de lá e vai, esse marido, e fala um monte de coisa errada. Essa mulher, meu Deus do céu, essa é a goteira falada da Bíblia. Esse filho é um rebelde. Meu Deus, não sabe falar. Está anulando a oração dele, quem está me entendendo? Então, são pessoas assim. São pessoas, irmãos, que precisam urgentemente de uma intervenção de Deus na sua vida. Quem está me entendendo? De um milagre. Esse ouvido tem que abrir para que a sua boca possa falar. Não só falar, mas falar corretamente. Irmãos, olha, existe um princípio. A Bíblia diz que Deus nos fez a sua imagem e semelhança. Ele não nos fez apenas parecidos com Ele. Fica comigo aqui, ó. Imagem é parecido com Ele. Nós somos parecidos com Deus. Não é? Agora, semelhança é caráter. A palavra lá no hebraico é caráter, ou seja, nós somos parecidos por dentro. Então Deus nos fez a sua imagem, parecido com Ele, mas com capacidades iguais a dele. Por exemplo, Deus pensou no universo, aí Ele falou, haja luz, e Ele criou o universo. Quem está me entendendo? Diga, pensar, falar, criar. Então, irmãos, eu preciso reaprender a pensar e a falar, porque senão eu vou criar coisas que eu não quero criar. Eu vou começar a falar coisas, porque eu tenho essa capacidade, eu vou começar a criar coisas na minha vida que eu não queria criar. Pelo contrário, eu queria que se afastasse de mim, mas o que eu falo atrai essas coisas. Amém, queridos? Irmãos, o que eu quero te mostrar nesse momento aqui, nesse primeiro momento, é que essa surdez, não é? E essa incapacidade também de falar corretamente, é muito grave. Essa surdez é muito, muito, muito grave. Quero te mostrar primeiro o problema, para te dar a solução. Tem solução para isso. Mas a gente precisa entender a gravidade disso, porque olha só o que diz a Bíblia com relação a essa surdez espiritual. Provérbios 28, 9. O que desvia os ouvidos de ouvir a lei, ou seja, a palavra,
até a sua oração será abominável. Então o cara está orando, e a oração dele não só não é ouvida. Ah, quem dera que fosse só isso. Quem dera que fosse só uma oração não ouvida, não respondida por Deus, mas é uma oração que ofende a Deus. Uma oração abominável. Ou seja, se eu não ouvir, eu vou falar o que eu não deveria falar. Eu vou orar pela minha boca uma oração que vai agredir os ouvidos de Deus. Quem está comigo aqui? Está entendendo que é muito grave? Se eu for surdo espiritualmente, eu não vou fazer a oração correta. Minha oração vai ser abominável. Quem considera isso grave? Meu Deus, eu considero um caso, nem vou dizer de vida ou de morte, eu vou dizer que é um caso de morte. O cara tem uma oração que Deus coloca o dedo no ouvido para não ouvir. Não é? Olha como que é grave essa surdez espiritual. Deuteronômio 28:2 diz: se ouvires a voz do Senhor teu Deus, olha, diga se ouvires, se ouvires, grita aí, se ouvires. Ou seja, irmão, tem que ouvir. Se vocês ouvirem, virão sobre vocês e alcançarão vocês todas essas bênçãos. Diga glória a Deus. O que é que eu tenho que fazer para ser abençoado? Ouvir. E se eu for surdo? E se eu for surdo espiritual? Nada de bênção. Muito sério isso. Não é? Então, irmãos, nós precisamos nessa manhã tratar desse assunto. Mais do que isso, nós precisamos de cura. Eu creio que essa palavra não está aqui como uma teoria. Eu creio que Deus quer abrir os nossos ouvidos nessa manhã. Diga glória a Deus. Ele vai dizer efatá. E você vai se surpreender lendo a sua Bíblia e recebendo revelação, não só entendimento humano, não só entendendo a Bíblia intelectualmente, mas você vai ver, a sua vida vai mudar, em nome de Jesus. Amém, queridos? Irmão, se a gente não for capaz de receber, de absorver, olha, grandes problemas virão, estão vindo. Estamos na igreja, mas as bênçãos não estão indo atrás da gente, porque nós não estamos ouvindo, não é? Estamos na igreja, estamos orando, mas nossas orações são abomináveis, porque nós não estamos ouvindo a palavra. Não é? Esses dias, até essa semana, eu li um artigo de uma moça chamada Bárbara, não sei se vocês viram isso, achei muito assim, eu até pensei em mostrar as fotos, mas eu achei tão agressivo, não precisava, só vou te contar. 19 anos, uma menina de 19 anos, e ela adquiriu uma doença que é rara, chamada gastroparesia, não é? Irmãos, é quase a morte do sistema digestivo dela, mas está vivo, mas só que ela come e não absorve, não é? Ela não tem esses movimentos que a gente tem, né? De comer ali, de digerir, depois mandar para o lugar certo e mandar embora. Não funciona nada disso. Então o que acontece? Por um ano, ela só está sendo alimentada por soro. Irmãos, e sabe, a imagem daquela moça, cheia de sonhos, meu Deus do céu, é de partir o coração. Não é como que ela definhou, não é? E, meu Deus do céu, muito, muito terrível o quadro. Eu pensei na hora, meu Deus, é isso. Sabe, às vezes está aqui a palavra, está aqui a Bíblia, está aqui um vídeo na internet, beleza, maravilha, top, não é? Está aqui a palavra do domingo, está aqui a palavra do Cris, aqui na ordem de culto, está aqui a palavra de Deus, mas a pessoa é incapaz de absorver esse alimento. Não entra, ou se entra, não digere, não funciona, não serve para nada. Meu Deus do céu, que tragédia. Quem está entendendo a gravidade? Amém, queridos? Então nós precisamos dessa solução. A solução aqui começa, veja bem, começa aqui no versículo 32, né, Marcos 7:32, e lhe suplicaram que impusesse as mãos sobre ele. Então aquelas pessoas trouxeram o surdo mudo, ou o surdo quase mudo, não é? Trouxeram para Jesus e clamaram a ele desesperadamente: coloca a mão sobre ele, coloca a mão sobre ele, porque esse caso é muito grave, cura ele, não é? Cura essa surdez espiritual dele, cura essa incapacidade dele de falar ou de falar corretamente, cura ele. Então, irmãos, eu creio que a solução disso começa aqui, quando a gente começa a entender, primeiro, que a gente precisa de
de cura no nosso ouvido espiritual, e que as pessoas em nossa volta, nossos familiares que a gente quer convencer na marra, nossos filhos que a gente quer enfiar, não é? Enfiar neles a palavra, e a gente se frustra por eles não responderem. O que a gente precisa, na verdade, irmão, é dobrar o joelho e apresentá-los para Jesus e clamar para que o Senhor os toque. Quem está me entendendo? Amém, queridos? Muito forte. Então, por isso que eu estou chamando essa palavra, o meu tema com vocês nessa manhã é o encontro, né? O encontro 360 graus. Porque, irmãos, depois que ele encontra com Jesus, a vida dele dá uma virada total, completa, não é? E ele é completamente curado. Marcos 7,35 diz que abriram-se-lhe os ouvidos e logo se lhe soltou o empecilho da língua. E ele não só falava, mas ele falava desembaraçadamente. Eu penso até que ele abriu um curso sobre oratória, né? Sobre ensinar a falar corretamente. Talvez ele foi fazer a faculdade de fonologia. Ele se tornou um fonodiólogo. Amém? Quem está me entendendo? Então, queridos, muito, muito poderoso isso, amém? Então vamos lá, eu quero mostrar para vocês 3 coisas aqui que Jesus fez com esse homem. É muito importante a gente entender isso, como é que foi o processo dele, e a gente vai então compreender como tem que ser o nosso processo. Ah, pastor, eu acho que eu sou essa pessoa aí, eu leio a Bíblia e não entendo nada. Eu ouço a palavra, mas depois eu continuo naquela mesma prática errada. Não é? Ah, eu já assisti todos os vídeos da internet, mas eu continuo do mesmo jeito, não é? Acho que eu sou um surdo espiritual. Eu acho que eu me enquadro aqui de não saber falar, não é? De falar contra a palavra, de anular a minha oração e a minha fé. Ah, eu acho que eu me encontro aqui. Ou então eu estou tranquilo, estou beleza, mas eu conheço pessoas que precisam de ajuda, não é? Então, essa palavra é para isso, amém, queridos? Vocês estão prontos? Quem está pronto? Quem quer saber como que Jesus fez para curar esse homem? Amém? Muito bem. Então a primeira coisa aqui, eu acho muito tremendo isso. Primeira coisa que Jesus fez e faz, ele chamou aquele homem para o secreto. Diga comigo, Jesus chamou para o secreto. Irmãos, se nós quisermos essa abertura de ouvido, se nós quisermos mudar com relação a isso, se nós quisermos mudar essa incapacidade de absorver a palavra de Deus, não é? Se nós quisermos mudar nossa maneira de falar, porque nós só vamos mudar nossa maneira de falar se a gente aprender a ouvir, não é? Todo surdo é mudo, ok? Então, a primeira coisa que Jesus faz, ele chama para o secreto. Então, olha só o que diz aí Marcos 7,33, só essa primeira parte do versículo diz assim, olha, Jesus, tirando-o da multidão à parte. Meu Deus do céu. Primeira coisa, irmãos, é muito lindo isso. É muito lindo isso. Eu fiquei me perguntando, por que Jesus fez isso naquela manhã? Eu fiquei, puxa vida, por que Jesus fez isso? Por que ele simplesmente não curou o homem? Porque ele está ensinando, lembra que eu falei? Lembra que eu falei? Os milagres físicos são para ensinar princípios espirituais. Ele poderia simplesmente curar o homem, mas ele não poderia perder a oportunidade de ensinar para o homem, para os discípulos e para nós, 2000 anos depois, o princípio. Qual que é o princípio? Se eu preciso de cura da minha surdez espiritual, irmão, eu tenho que sair do meio da multidão. Ou seja, o que significa isso? Eu tenho que ter um tempo a sós com Deus. Aquele homem não ficou lá com Jesus agora o dia inteiro, a semana inteira, por 3 anos e meio, andando do lado de Jesus. Não, ele teve um encontro 360 graus, não é? Ele teve um momento com Jesus. Então, o que significa isso, irmãos? Realmente, o que eu tenho falado, esse tempo a sós com Deus, é um caso de vida ou de morte. Quem está comigo aqui? Nós precisamos colocar na nossa agenda isso como um caso de vida ou morte. Assim como você come todo dia, não é? Ninguém precisa falar, olha, coloca na sua agenda aí, por favor, o seu almoço, irmão, o seu jantar, o seu café da manhã. Olha, eu vou te disciplinar aqui, hein? Eu, como pastor da igreja, vou disciplinar vocês que não estão comendo na hora do almoço. Só se estiver doente. Não é isso o diagnóstico?
não é? Não come, por quê? Porque está doente. Mas se estiver saudável, come. Espiritualmente não é diferente. Se eu tenho saúde espiritual, eu quero estar a sós com o meu Senhor no momento do meu dia. Eu tenho que dar essa prioridade. Irmão, Jesus foi esse modelo para nós. Procura na sua Bíblia dever de casa. Dever de casa. Procura na sua Bíblia quantas vezes Jesus subia no monte a fim de ficar sozinho com Deus. Você vai ficar impressionado com a vida devocional de Jesus, não é? Por exemplo, Mateus 14, 23, fala que despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Quem está me entendendo? Ele subiu ao monte, para quê? Ele estava no meio do sucesso, multidões, ele multiplicando pães, ficando famoso. Não era hora de subir para o monte e ficar sozinho, era hora de ir, não é, para a mídia e mostrar para todo mundo o que ele estava fazendo e ter muitos seguidores, não é? O que ele fazia? Para ele não se ensoberbecer, porque ele era 100% homem, ele reservava sempre tempo para ficar sozinho com Deus. Uma lei que tem lá em Deuteronômio, né, que está lá em Deuteronômio 17, 18, capítulo 17, versículo 18, 19, 20 e 21. Né, é fácil de gravar porque é 17, 18, 19, 20 e 21. É uma lei. Quando o rei começava a reinar, a primeira coisa que ele tinha que fazer era ele adquirir uma cópia do livro da lei, e nessa cópia ele tinha que meditar todos os dias da sua vida, para que ele aprendesse a obedecer ao Senhor, para que ele não se ensoberbecesse e para que ele aprendesse a temer o Senhor. Era uma lei. O cara quer ser rei, quero ser rei. Ah, que legal, quer ser rei. Então, tem que meditar, tem que ter vida devocional. Irmão, nós não somos um reino de sacerdotes. Nós estamos aqui para reinar com Cristo, não é isso? Aquele que recebeu o dom da justiça e a abundância da graça, reinará com Cristo. Diga glória a Deus. Então, irmãos, eu preciso entender que tempo a sós com Deus é um caso de vida ou de morte. A primeira coisa para abrir o meu ouvido espiritual não é uma religião, irmãos. Não é um monte de aconselhamento, não é isso. A primeira coisa é eu ter um tempo a sós com Deus. Responda essa pergunta que eu vou fazer só para você. Só para você. Você tem esse tempo? Você tem esse tempo na sua agenda? Você tem um tempo que você para e você lê a sua Bíblia e você ora baseado naquilo que você leu ali e você não se move antes que você coma esse pão, antes que o seu espírito se alimente? Responda para você. Não é? Uma frase do Charles Spurgeon, coloca aí para mim a frase do Charles Spurgeon: se formos fracos em nossa comunhão com Deus, seremos fracos em tudo. Ok, queridos? Aleluia. É interessante, né, que Jesus falou, irmãos, que as maiores bênçãos que nós podemos receber, nós vamos receber quando nós estivermos a sós com Ele. Jesus disse isso. Olha o que ele disse lá em Mateus 6,6. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta, orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará. As maiores recompensas de Deus na nossa vida, as maiores respostas de oração de Deus, nós vamos experimentar no nosso tempo a sós com Deus. Quem está me entendendo? Amém, queridos? Aleluia. Sabe uma coisa interessante? Porque, irmãos, é tão importante isso, né? Jesus chama para o secreto. Sabe, todo dia nós temos que ter esse tempo com Ele no secreto, para que o nosso ouvido seja curado e a gente consiga receber a rema de Deus, aquela palavra de Deus, que é essa palavra, só para mim é minha palavra, e eu vou sobre ela, é o meu vem e eu vou andar sobre as águas, sobre o impossível, porque ela foi dada para mim. Quem está me entendendo? Irmãos, por que nós temos que ter esse tempo a sós com Deus? Porque, irmãos, escuta o que eu vou te falar. Se a gente não tiver esse tempo a sós com Deus, todo dia, a gente vai ouvir o que a gente não deve ouvir.
E sabe, ao invés de fé, porque a palavra gera fé, a gente vai ficar com medo. Eu estou te falando isso não é como uma teoria, eu estou te falando isso como prática da vida. Não é? Quer ver, olha só, quer ver um exemplo disso? O Jó. Quem foi que trouxe doença para o Jó? Fala para mim aí, quem foi? Quem foi? Ah, vocês leem a Bíblia, quem foi? Eu ouvi, Satanás, está certo. Foi Satanás que fez. Ah, Deus permitiu. Mas quem foi o agente executivo? O diabo. Quem foi que matou os filhos do Jó? Quem foi? O capeta. Quem foi que destruiu todos os bens dele? Não é? Quem foi? Satanás. Agora, irmãos, interessante. Tá, tudo bem. Você vai me dizer que Deus permitiu, mas, irmão, Deus não quebra princípio. Escuta. Satanás foi autorizado, agora ele tinha que chegar lá e conseguir fazer o negócio. Até o próprio Satanás reclama, ele diz, mas como que eu vou tocar nele? Tem uma cerca viva em torno dele, da casa dele, de tudo quanto ele tem, é impossível, eu não consigo. O próprio Satanás vai pedir ajuda para Deus, para tocar no Jó. Você pode ler na sua Bíblia, Deus não deu essa ajuda, Deus só disse para ele, te vira. E tem mais uma coisa, não mata o cara, você não está autorizado a matá-lo. Mas te vira, mas o diabo fez um monte de reunião, reuniu toda a capetada, como que a gente vai pegar esse cara? Tem uma cerca, olha só, escuta bem, está na sua Bíblia. No final, quando o Jó estava no meio de toda aquela tragédia, ele revela como que Satanás, o próprio Jó, revela como que Satanás tocou nele. O Jó fala assim, olha, o que eu temia, isso me sobreveio. O que eu receava, me aconteceu. O que foi que Satanás fez para pegar o Jó? Ele colocou medo. Entende? Então ele colocou o medo do Jó ficar pobre. Ele colocou o medo do Jó perder os filhos. Ele colocou o medo do Jó ficar doente. Ele colocou o medo do Jó morar de favor no quintal do vizinho. E quando o Jó começou a acreditar naquelas mentiras de Satanás, irmãos, ele abriu a brecha e o diabo tocou nele. Quem está me entendendo? Porque ele revela, o que eu temia me aconteceu. O que eu receava, isso mesmo me sobreveio. Então ele tinha medo dessas coisas. Então escuta o que eu estou te falando. Se você vacila com a sua vida devocional, o que vai entrar na sua mente, especialmente nesses dias que nós estamos vivendo, é medo. E eu vou te dizer, o diabo está trabalhando nisso de uma forma, irmãos, eles estão reunidos, eles estão em trabalho, sabe, em mutirão, para colocar medo em vocês. Então é hora, irmãos, da gente ter tempo com a nossa Bíblia, porque é isso que vai paralisar esse medo, quem está me entendendo? É muito interessante que Jesus está ensinando aqui, para ele abrir o ouvido espiritual. Ele chama o homem primeiro para uma vida devocional. Você precisa, não adianta eu te curar agora. E você vai sair daqui e continuar ouvindo as mesmas mentiras. E você vai voltar para o mesmo quadro. Eu preciso te ensinar algumas coisas. Ei, sai da multidão, sai do meio disso daí, sai do meio de tantas informações, sai, vem para fora, vem comigo. Você tem que passar tempo comigo, é preciso, é necessário. Tempo a sós com Deus não é sugestão da Igreja da Paz, é caso de vida ou morte. Ok? Muito bem, vamos avançar. A segunda coisa que Jesus fez, então qual foi a primeira? Tirou o homem do meio da multidão. O que é que você está fazendo? O que todo mundo faz, você é multidão. O que você está pensando? O que todo mundo pensa, você é multidão. O que você está falando? O que todo mundo fala, você é multidão. Sai do meio da multidão. Vem dormir na popa do barco. Vem colocar seu travesseiro, lembra como Jesus, no meio da tempestade. Porque ele estava ouvindo a coisa certa, a palavra certa de Deus. Deus estava dizendo para ele, você é meu filho, você vai cumprir uma missão, você vai morrer na cruz, você vai derramar seu sangue. Jesus sabia, não era agora.
Não tem nenhuma cruz aqui, só tem mar. Eu não vou morrer agora, vou dormir. Palavra. Com certeza Jesus meditava, a gente sabe. Com 12 anos Jesus estava ensinando para os doutores da lei a palavra. Ele tinha relacionamento com a palavra. E a palavra de Deus estava dizendo, não é agora, filho. Então, pai, eu estou quebrado, estou cansado fisicamente. Eu vou tirar uma soneca. Palavra. Tempo a sós com Deus, tá bom? Vamos avançar? Aleluia. A segunda coisa aqui, Jesus tocou no homem. Meu Deus, isso aqui é muito tremendo. Marcos 7,33, fala que Jesus, então, tirando-o da multidão à parte, vocês já entenderam isso, pôs-lhe os dedos nos ouvidos e lhe tocou a língua com a saliva. Isso aqui é muito forte, irmãos. Então, depois que ele chama a atenção do homem para esse tempo a sós com Deus, sistemático, responsável, como prioridade, como primícia da vida dele. Eu, em primeiro lugar, na sua vida, não é? Quando Jesus chama a atenção dele, aí Jesus vai para o segundo momento. Escuta bem o que eu estou te falando. Tem gente que não consegue passar nem do primeiro, irmãos. E tá cobrando da religião. Está cobrando pelo fato de ele frequentar uma igreja, dele ser um dizimista, alguma coisa assim. Irmãos, começa no tempo a sós com Deus. E depois, escuta bem, Deus vai colocar o dedo no lugar certo. Por quê? É como um médico. Você chega lá com o médico. Estou muito doente, doutor. O que é que você tem? Não sei. Mas dói aonde? Não sei onde dói. O que você sente? Não sei também. Como que o médico vai colocar o dedo dele no lugar certo? Como que ele vai cortar no lugar certo se precisar? Ele precisa, sabe, esse homem precisa ter um tempo com esse médico. Eles precisam conversar para que o médico possa tocar no lugar certo. Quem está me entendendo? Irmãos, Deus pode tocar em nós a hora que Ele quiser, Ele sabe todas as coisas, mas eu preciso saber que tem um lugar que está errado na minha vida. Quem está me entendendo? Então, no meu tempo a sós com Deus, eu vou descobrir. Eu estou surdo. E por isso que eu não estou falando certo. Descobri. Aonde que eu descobri? No meu tempo a sós com Deus. Foi isso que Jesus fez com o homem. Quem está me entendendo aqui? Aleluia. Aí Jesus vai lá assim, ó. No lugar certo, Jesus toca no ouvido. Não é interessante, né, que Jesus tem uma discussão se Jesus, porque na Revista e Corrigida fala que Jesus cuspindo tocou na sua língua. Então a dúvida dos teólogos é se Jesus cuspiu na boca do cara. Aí na revista, aqui na NTLH, que eu quis colocar porque fica mais bonitinho, né, mais organizado, para não chocar ninguém, fala que Jesus colocando saliva na boca dele, ficou bem comportado. Mas nos originais sugere que Jesus cuspiu na boca do cara. Mas eu vou te explicar por que ele fez isso. Irmãos, Jesus vai tocar nesse camarada no lugar certo. Então presta bem atenção aqui, ó. Eu creio que é quando Jesus coloca o dedo dele na nossa situação. Quem está me entendendo? Eu estou com um problema espiritual, Satanás tem feito uma bagunça na minha vida, o diabo, não sei o que lá e tal. Irmão, se você começa a guardar esse tempo com Deus, todos os dias da sua vida, sabe, Deus vai mostrar para você onde é o problema, onde é a brecha, e Ele vai colocar o dedo dele. E quando Ele coloca o dedo dele, já era para o diabo. Quem está me entendendo? Né? Sabe, é igual quando os funcionários do faraó falaram para o faraó, que é o tipo do diabo, né? Lá em Êxodo, os funcionários dele, os oficiais do faraó disseram: faraó, ô Satanás, te liga, esse é o dedo de Deus. Está na sua Bíblia, Êxodo 8:19. Só você que não está vendo, esse é o dedo de Deus. Deus colocou o dedão, já era. Irmão, Deus não coloca nem o pé, Ele só coloca o dedo. Basta um dedo de Deus para Satanás recuar. Diga glória a Deus. Aleluia. Jesus disse em Lucas 11:20: se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Aleluia. Irmão, olha, a primeira coisa, quando eu
eu saio do meio da multidão para ter tempo com Deus, a segunda coisa, Deus vai mostrar o problema e vai colocar o dedo dele. Satanás vai vazar, porque se Deus é por mim, quem será contra mim? Sabe, é quando Deus coloca o dedo na sua vida, no problema certo e diz: espera aí, Satanás, para aí, acabou, cheguei. Quem está me entendendo? Eu cheguei. Lembra quando eu até falei para vocês algumas semanas atrás aqui, quando o filho da viúva estava indo para ser enterrado, sepultado, já era, não tinha mais jeito, o diabo triunfando sobre o menino, a mulher chorando a morte do seu único filho, ela já era viúva, coitada, já tinha perdido o marido, que tragédia. Aí Jesus passa no mesmo lugar ali, não tem coincidência, é uma jesuicidência, e a Bíblia diz que Jesus parou o caixão com o dedo dele. Para aí, Satanás, aonde você está pensando que você vai com meu filhinho? Para aí, diabo. O dedo de Deus. Mas faz uma cara de pavor, o dedo de Deus. Irmãos, o diabo Jesus colocou o dedo ali no caixão, não é? E aí parou o enterro. E aí Jesus falou para o menino: jovem, eu te ordeno, levanta-te. Acabou a morte, aleluia, acabou. Jesus colocou o dedo no lugar certo. Agora presta bem atenção, esse toque, você tem que entender esse toque. Esse meu segundo ponto Jesus tocou no homem. Então depois que ele tira o homem da multidão, para esse tempo a sós com ele, Jesus tocou no homem, não é? Agora, eu quero que vocês vejam que esse toque é muito extraordinário, porque presta bem atenção, está aqui, ó. Marcos 7,33, Jesus, tirando da multidão a parte, pôs-lhe os dedos nos ouvidos e lhe tocou a língua com saliva, como eu te falei na NTLH. Aí eu vou ler de propósito, a Revista Corrigida fala assim, ó: tirando a parte de entre a multidão, pôs-lhe os dedos nos ouvidos e, cuspindo, tocou-lhe a língua, né? Você decide o que você quer. Se é cuspida na boca ou se só uma pitada de saliva. Mas, irmão, por que eu estou te falando que esse toque é extraordinário? Porque, olha, escuta bem. Irmãos, esse toque de Jesus no lugar certo é muito... O que significa esse cuspe na língua? Significa simplicidade. Escuta bem. Porque o cuspe é uma coisa desprezível e ninguém quer. Ninguém faz nada com cuspe. É para jogar no chão. Não é? E aí veja bem, quando Jesus usa o cuspe dele, ele está dizendo assim, olha, eu vou tocar em você, de onde você menos espera. Eu vou tocar em você através de coisas que você nem dá valor. Não é? Por exemplo, irmãos, a gente dá muito valor no que a gente faz, né? Então, por que isso está acontecendo de ruim comigo? É porque deve ser que eu estou fazendo isso errado. Para acontecer certo, eu tenho que fazer isso certo. Porque... a gente vive debaixo de uma lei, de obras. Irmãos, e a coisa é simples. Tudo é pela graça, mediante a fé. Quem está me entendendo? Você não precisa fazer nada para ser salvo. É muito simples. Mas eu vejo que muito crente nem dá valor nisso. Quem está me entendendo? Irmãos, Deus vai tocar em você através de coisas, anota aí no seu coração, através de coisas que você está desprezando. Através de coisas que você não está dando nenhum valor. Preste atenção, fique ligado, porque Ele é Deus. Às vezes a gente está com a expectativa naquele homem rico, a gente está com a expectativa naquela situação que pode acontecer com o país, para que eu tenha um resultado melhor. Irmãos, cuspe. Deus pode usar o cuspe para te abençoar. Se ele colocar o dedão dele, já era para o diabo, já era para o impossível. Mas eu me sinto tão culpado, pastor. Mas ele já colocou o dedo dele no seu pecado, ele já disse, está pago. Quem está me entendendo? Está pago. Tetelestai, está pago. Aleluia. Diga o dedo de Deus. Amém? Então, primeira coisa, Ele está te chamando para sair do meio dessa multidão,
tenha tempo com Deus, pare de ficar ouvindo besteira, porque você vai falar besteira. Agora, a segunda coisa, se Deus conseguir a sua atenção, Ele vai tocar no lugar certo. Agora, a terceira e última coisa, eu quero terminar com isso. Ele concede a palavra de autoridade. A palavra rema, sabe, irmãos, é isso. Primeiro Ele te chama para você ter tempo com Ele, para você ter vida devocional. Não é para você ler a Bíblia de vez em quando, ou assistir um culto de vez em quando. Não é isso que é ser cristão. Não é isso que é andar com Cristo. Andar com Cristo, ser seguidor de Cristo, é andar com Ele todo dia. Cristo é a palavra. Não é? No seu manto está escrito a palavra de Deus. Ele é a palavra de Deus. Então veja bem, a primeira coisa é você ter esse tempo com Deus. Se você tem esse tempo com Deus, Deus vai dizer para você: aqui, filho, ó, aqui, mas deixa comigo. Não tem diabo, não tem mais culpa, não tem mais doença, não tem mais nada que vai te parar, porque eu estou aqui, aleluia. O dedo de Deus. Agora preste bem atenção. A terceira coisa que vai acontecer é o que a gente quer. A gente já está curado. Quem está comigo? Ele já colocou o dedo. Ele já colocou o dedo no ouvido e já colocou, não é, a saliva na língua. Então já resolveu. Só isso? Vai embora? Não. O que falta? Agora eu posso ouvir. Quem está comigo aqui? O que falta? Falta a palavra rema para você. Eu vou te dizer uma palavra, surdo, ex-surdo, que só serve para você. Qual foi a palavra que Jesus disse para ele? Efatá. Só servia para ele. Por que Jesus primeiro trouxe ele para perto dele, Jesus colocou o dedo no ouvido para ele saber onde era o problema, e agora Jesus vai dizer: você está pronto para receber. Se Jesus falasse efatá no começo, não ia adiantar, ele estava surdo ainda. Quem está me entendendo? Ele precisava aprender esses princípios. Ele precisava aprender sobre o TSD, ele precisava aprender sobre quando Deus coloca o dedo dele, quando Deus está no negócio, aleluia, irmão, Deus tem que estar no seu negócio, Deus tem que ser seu sócio, se Deus estiver no negócio, se o dedo dele estiver, já era. Agora escuta, só falta uma coisa, a palavra rema, ou a palavra de autoridade de Jesus. Olha o que diz aí, deixa eu terminar com isso, Marcos 7,34. Depois, erguendo os olhos ao céu, ele suspirou. Você percebe que Jesus está sentindo ali, não é? Primeiro ele está ensinando para o cara, olha, é uma lição, cada palavra aqui é um detalhe importante. Quando Jesus olha para o céu, antes de fazer o milagre, ele está dizendo: olha, eu dependo de Deus, eu que sou o filho unigênito de Deus, eu que sou Deus Emanuel aqui na terra, eu dependo dele. A Bíblia diz que Jesus não fazia nada que ele não visse o seu pai fazer, ele não dizia nada que ele não ouvisse o seu pai dizer. Ele olha para o céu, ensinando para todo mundo ali, ensinando para o surdo, ensinando para os discípulos, ensinando para nós hoje, que ele não fazia nada fora da dependência de Deus. Então ele olha para o céu, aleluia, e aí ele suspira. O que significa esse suspiro? Irmãos, ele estava sentindo tanta compaixão por aquele homem. Quem está me entendendo? Sabe, você acredita que eu sonhei essa noite? Eu sonhei essa noite que eu estava em algum lugar, sei lá, e eu estava cantando essa música, né? Me ama, bora cantar para não aparecer a minha voz sozinho. Bora cantar? Me ama, Ele me ama, Ele me ama. Irmão, como que você se sente quando você vê alguém que você ama sofrendo? Imagina Jesus sabendo que tudo que estava acontecendo na vida daquele homem, porque as orações dele não eram ouvidas, porque ele não conseguia assimilar as promessas de Deus, porque as bênçãos não seguiam ele. Jesus, como médico, já deu o diagnóstico: ele é surdo. Ele, além dele ser surdo, ele quase não fala, ele não sabe falar direito, ele está falando o que ele não deveria falar. Tanta compaixão. Então ele olha para o céu e ele suspira, como se ele estivesse dizendo: Senhor, meu Pai, eu quero curar esse homem. Cura esse homem, liberta os ouvidos desse homem, aleluia. Agora, irmãos, olha só, escuta, ele vai conceder a palavra. Então, ele diz: Efatá, abre-te,
essa é a palavra rema, que só importava para aquele homem, só servia para aquele homem. Lembra do centurião romano que falou para Jesus assim, lá em Lucas 7, né, versículo 7, ele diz assim para Jesus: o senhor nem precisa ir na minha casa, basta, ele fala assim, olha, eu acho interessante, ele fala assim, manda com uma palavra, e o meu rapaz será curado. E aí Jesus dá a palavra rema para aquele cara ali, ele diz: vai, o teu criado está curado. A Bíblia diz que ele, pegou a palavra rema. Quem está me entendendo? Então, irmãos, por isso que nós precisamos de uma palavra específica para nós, precisamos da resposta de Deus para nós. Tem que começar no nosso tempo a sós com Deus. Deus vai revelar o problema e vai colocar o dedo dele de autoridade sobre o problema. Mas nós não vamos ouvir essa palavra, irmãos. Olha, a Bíblia diz lá em Romanos 10, 17: a fé vem pela palavra de Cristo. Diga glória a Deus. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Como que eu vou vencer essas batalhas que eu estou vivendo sem fé? Não tem como. Sem fé é impossível agradar a Deus. Fé é a certeza de coisas que se esperam, a firme convicção de fatos que não se veem. Se eu não tiver fé, eu vou ter medo. O que é o medo? É a fé ao contrário. Eu tenho certeza que vai dar errado. Isso é o medo. Agora, como que vem essa fé para eu vencer meus desafios? Está aqui, Romanos 10, 17. Pela palavra, mas a palavra aqui, nesse texto, eu quero que vocês prestem bem atenção. Quem está comigo? A palavra nesse texto aqui. E assim, a fé vem pela palavra de Cristo. A palavra aqui é rema. O que significa isso? Não é logos. O que é logos? É uma palavra dita, escrita. É o que eu estou falando aqui. Vocês estão ouvindo talvez logos. Talvez alguns especificamente estão ouvindo rema, que é uma palavra de Deus especificamente para você. Quem está me entendendo? A palavra que traz fé não é só o logos, não é só o ensino. Não, a palavra que traz fé é a palavra revelada de Deus no seu coração. Mas quando que você recebe essa palavra? Você tem que ser curado da sua surdez. Como que eu sou curado? Sai do meio, vem comigo. Como que eu sou curado? Aqui o problema e aqui está o meu dedo. Aqui está a minha autoridade. Satanás tem que sair. Aleluia. Aí sim, ele estava pronto. Eu vou terminar contando o testemunho da conversão do Hudson Taylor. Quem já ouviu falar do Hudson Taylor? Não é? O missionário para a China. Ele ficou conhecido assim. Irmão, pensa numa época que nem existia esse negócio de missões. Esse cara teve um sonho, ele era garoto ainda. Ele teve um sonho, assim, jovem, né? Muito jovem. Ele teve esse sonho de pregar o evangelho na China, porque ele descobriu que a população da China era muito maior. Ele entendeu assim, está morrendo mais gente, então está indo mais gente para o inferno. Então o problema da China é maior do que o do mundo inteiro. Eu tenho que ir para lá. Pensa, irmãos, pensa, que loucura. Mas não tinha igreja, não tinha ninguém para enviar esse menino, não é? Então ele foi fazer medicina, doutora. Ele foi estudar medicina, porque ele pensou, se eu for médico, eles vão me aceitar lá. Então ele foi estudar medicina com o propósito de entrar na China como médico, porque era o único jeito que ele poderia ir. Aí ele estudou medicina, terminou o curso, e garoto ainda, muito jovem, ele partiu, né? Então ele foi para a China, para começar do zero, do nada. Irmãos, ele foi de navio, a viagem dele durou 6 meses de navio. Pensa, naquela época, não é? De navios movidos a sei lá o quê, antes da Revolução Industrial. O cara, 6 meses viajando para a China. Meu irmão, esse menino chegou na China e começou tudo lá. O final da vida do Hudson Taylor, ele estabeleceu mais de 1000 bases missionárias na China. Esse cara é a inspiração de um homem que eu amo demais, que é o Atmani, não é? Todo o livro do Atmani, ele fala do Hudson Taylor. Agora, olha a conversão dele, rema, diga rema, diga rema, diga rema. Ele era um menino, mas um menino envolvido com pecado, um jovem muito... Estava na igreja, mas não estava na igreja, não é? Ele era filho de crente, mas não era crente.
Sabe, ele era mais ou menos. Ele era o crente morno. Garoto, muito jovem, adolescente. Aí os pais dele viajaram uma cidade próxima ali, 100 quilômetros da casa dele. Só que essas viagens de 100 quilômetros demoravam dias, né? E aí ele ficou sozinho. E ele foi ali para o escritório do pai dele, onde tinha alguns livros, algumas revistas. E ele viu um livretinho. Ele pegou o livretinho e leu só a capa do livreto. Está consumado. Era o tema do livreto. Está consumado. Irmãos, quando ele leu está consumado, ele disse, está consumado o quê? Como assim? Aí, irmãos, veio a palavra rema para ele. Então está pago. Então tudo que Jesus fez por mim, Ele pagou todos os meus pecados. Eu estou livre. Irmão, acredite se você quiser. Ele se ajoelhou ali, tão agradecido a Deus, porque Deus salvou ele. Entregou a vida a Jesus. Agora, por que isso aconteceu? Uma rema. Agora, presta atenção. Do outro lado do mundo, quer dizer, dos Estados Unidos, uma mulher, a mãe dele, estava lá num almoço, não é? E aí ela sentiu aquele peso no coração, a mãe do Hudson Taylor. Ela foi para o quarto orar. E ela começou a orar. Aí ela sabia que era pelo Hudson Taylor, ela começou a ficar preocupada, não tinha telefone para ela ligar. Não tinha nada. Ela começou a ficar preocupada com ele e começou a orar, orou. Aí enquanto ela orava, ela entendeu que ela estava orando pela conversão dele. Quem está me entendendo? E aí ela está orando ali, de repente ela ouviu dentro do coração dela, a fé é a certeza, rema, de coisas que se esperam. Então ela parou de orar, e ela só começou a cantar, agradecendo a conversão do filho, que ela nem podia saber se era verdade, mas ela recebeu aquela rema, então ela sabia, ele converteu. E do outro lado, ele estava convertendo mesmo com um versículo. Está consumado. Ele já tinha ouvido aquilo tantas vezes na vida dele. Mas quem está me entendendo que agora é a rema? Quem está me entendendo que o ouvido dele abriu? Quem está me entendendo que agora a palavra entrou e alimentou? Quem está me entendendo? Irmãos, ela ficou tão feliz com uma conversão que ela não viu, que ela ficou cantando por vários dias, louvando a Deus, sem parar. Chamaram ela de louca, ela não conseguia parar de louvar, de cantar. E por que você está cantando? Porque o Hudson entregou a vida a Jesus. Como que você sabe disso? Eu sei. Aí ela chegou depois de vários dias na casa dela. Aí o Hudson foi correndo para ela, mãe, eu tenho que te contar. Você não precisa me contar, filho. Eu já sei. Você entregou sua vida a Jesus Cristo. Mãe, como que a senhora sabe disso? Eu sei, porque sei. Quem está me entendendo? Ele recebeu uma rema. Ouvido aberto. Efatá. Por causa de uma mãe que tinha os ouvidos abertos. E estava orando pelos ouvidos dele. E ela recebeu uma rema também. Meu Deus do céu, quem está me entendendo? Quem está me entendendo? Quem está me entendendo? Aleluia, aleluia, fique em pé no seu lugar. Glória a Deus. Irmão, presta atenção. Eu acho tão interessante isso, não é? Porque olha, veja bem, vocês entenderam bem? Como é que cura a surdez? Como é, em primeiro lugar? Tempo a sós com Deus. Segundo lugar, o toque de Deus, o dedo de Deus naquele problema. Em terceiro lugar, a palavra, rema. A palavra que você precisa. Agora escuta bem, eu acho interessante porque, e o paciente? Irmãos, vocês pararam para pensar as respostas que esse cara deu? Jesus fala para ele, beleza, o que você quer? Jesus entendeu. Primeira ordem. Jesus estava falando com ele por sinais. Sai do meio da multidão, irmãos. Quem está me entendendo é que ele obedeceu isso? Quem está me entendendo? Não adianta nada vocês ouvirem isso se vocês não obedecerem. A segunda coisa que Jesus fez, eu não sei, bom, a gente não sabe como é que foi, mas
Se ele deu um cuspe quando o cara estava distraído. Ou se ele cuspiu na mão, ou se ele colocou o dedo na... Irmão, se fosse você, pastor Jackson, vem cá, irmão, aí. Você deixava mesmo. Você deixaria mesmo eu colocar o dedo na sua língua? Ele era surdo, mas ele não era cego. Quem está me entendendo? Quem está me entendendo que esse cara estava disposto a obedecer radicalmente? Ele saiu do meio da multidão. Ele aceitou o cuspe na língua. Aí, irmãos, ele estava pronto para ouvir a ordem. Efatá. E aí ele obedece a ordem. Porque quando o ouvido abre, a Bíblia diz que ele começa a falar fluentemente das coisas de Deus. Ele estava livre agora para falar. Aleluia. Aleluia.